A poeira da estrada parecia sufocar os sonhos de Maia enquanto seus pulsos eram apertados pelas cordas ásperas. Ela não tinha cometido crime algum, exceto de possuir uma inteligência que incomodava a senhora da casa. Por anos, Maia serviu com perfeição, aprendendo a ler escondida e dominando a etiqueta observando as frestas das portas. No entanto, o brilho em seus olhos foi interpretado como insolência. Como castigo por sua postura altiva, o mestre decidiu vendê-la para as minas distantes, um lugar de onde ninguém jamais retornava. O choro de seus companheiros ecoava enquanto ela era jogada em uma carroça imunda. Mas, enquanto a vila desaparecia no horizonte, Maia não derramou uma única lágrima. No fundo de sua alma, uma chama de resiliência começava a arder. Ela não aceitaria o destino de silêncio que lhe fora imposto. Aquele exílio seria apenas o começo de sua longa jornada. A viagem durou semanas sob um sol escaldante que castigava a pele e a esperança. Maia foi levada para as fronteiras do reino, um território árido onde o trabalho era bruto e a vida valia menos que o sal extraído da terra. O homem que a comprou era um mercador de temperamento difícil, conhecido por quebrar o espírito de qualquer um que ousasse desafiá-lo. No entanto, ele logo percebeu que Maia era diferente. Ela não implorava por misericórdia nem baixava o olhar diante dos gritos. Em vez disso, ela observava tudo com uma calma perturbadora. Ela aprendeu a língua dos mercadores estrangeiros que passavam pela rota comercial e começou a entender o valor real das mercadorias que circulavam. Enquanto os outros escravos descansavam, Maia estudava os mapas traçados na areia pelos viajantes. Ela sabia que, para escapar daquele inferno, precisaria de algo mais forte que a força física, precisaria de conhecimento. Certa noite, um surto de febre assolou o acampamento, atingindo inclusive o feitor e o mercador. Com o caos instalado e a guarda relaxada, Maia viu sua oportunidade. Em vez de fugir imediatamente para o deserto, onde certamente morreria, ela usou seus conhecimentos sobre ervas medicinais que aprenderá na antiga mansão. Ela tratou os doentes com uma eficiência que beirava o milagre, ganhando a confiança relutante do mercador convalescente. Em agradecimento por ter salvo sua vida, o homem cometeu o erro de dar a ela uma pequena liberdade de movimento dentro do mercado de trocas. Foi ali que Maia conheceu um velho sábio vindo do Oriente, um homem que buscava alguém com mente rápida para organizar suas finanças e traduções. Impressionado com a astúcia da jovem, o sábio ofereceu pagar o dobro do preço de Maia para levá-la consigo. O mercador, movido pela ganância e pela dívida de gratidão, aceitou a oferta prontamente. Longe das minas, a vida de Maia mudou drasticamente. Nas terras do Oriente, ela não era apenas uma propriedade, mas uma aprendiz sob a tutela do sábio. Ela mergulhou em livros de filosofia, estratégia militar e comércio internacional. Com o passar dos anos, sua beleza juvenil se transformou em uma elegância imponente, mas sua mente era sua arma mais afiada. Ela ajudou o sábio a construir um império comercial que conectava reinos distantes. Maia aprendeu a negociar com reis e a prever quedas de mercados antes mesmo que elas ocorressem. No entanto, apesar de todo o luxo e respeito que conquistara, seu coração ainda guardava cicatrizes das cordas em seus pulsos. Ela nunca esqueceu o rosto do homem que a vendeu por despeito. O desejo de justiça não era uma sede de sangue, mas uma sede de poder. Ela esperou pacientemente o momento certo para mover sua primeira peça no tabuleiro. O império do sábio cresceu tanto que ele decidiu nomear Maia como sua sucessora oficial. Agora, ela detinha uma fortuna que poderia comprar províncias inteiras. Foi então que as notícias chegaram. O reino onde ela nascerá estava mergulhado em uma crise financeira profunda. O antigo mestre de Maia, após anos de má gestão e vícios, estava à beira da falência. Sua mansão estava sendo hipotecada e suas terras vendidas a preço de banana. Maia viu ali o sinal que tanto esperava. Ela organizou uma comitiva real, vestiu-se com as sedas mais finas e cobriu-se com joias que brilhavam como estrelas. Ela não voltaria como uma fugitiva, mas como investidora misteriosa que prometia salvar a economia da região. A viagem de volta foi silenciosa, cada quilômetro percorrido era uma etapa da cura de suas feridas internas. O destino estava finalmente cobrando as dívidas do passado cruel. Ao chegar à sua antiga vila, o impacto foi imediato. Ninguém reconheceu na mulher majestosa, protegida por guardas de elite, a jovem que fora arrastada em correntes anos antes. O antigo mestre, agora um homem curvado e desesperado, implorou por uma audiência com a grande comendadora do Oriente. Ele precisava desesperadamente de um empréstimo para manter o teto sobre sua cabeça. Maia o recebeu no salão principal da mansão, que um dia ela limpou de joelhos.
Ela usava um véu fino que escondia parte do rosto, permitindo que apenas seus olhos frios fossem visíveis. O homem tremia diante da presença dela, sem imaginar que estava diante da pessoa que ele tentou destruir. Maya ouviu as súplicas dele com um silêncio gélido. Ela ofereceu comprar todas as propriedades dele, incluindo a mansão, em troca de uma quantia que quitaria suas dívidas, mas o deixaria sem nada além da roupa do corpo. O mestre, sem saída, assinou os documentos de transferência de posse. No momento em que a última assinatura foi colocada no papel, Maya removeu lentamente o véu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O homem empalideceu, seus olhos se arregalaram e ele cambaleou para trás como se tivesse visto um fantasma. Você, ele gaguejou, a voz falhando. Maya deu um passo à frente, sua voz saindo firme e melodiosa. Ela lembrou a ele do dia em que ele a vendeu como um objeto descartável, acreditando que ela desapareceria na poeira do esquecimento. Ela explicou que o castigo dele não seria a morte, pois isso seria fácil demais. O castigo dele seria viver na pobreza, assistindo enquanto ela transformava aquela terra em um lugar de justiça e prosperidade para aqueles que ele oprimiu. A ironia era cruel. Ele agora era o estranho em sua própria casa, e ela era dona de tudo. A notícia da volta de Maya se espalhou como fogo em palha seca. Aqueles que um dia viram ser humilhada agora se curvavam diante de sua passagem, não por medo, mas por um respeito profundo e uma ponta de temor. Ela não perdeu tempo. Maya libertou todos os servos da propriedade e ofereceu-lhes empregos dignos com salários justos. Ela transformou a antiga ala de castigos em uma escola, onde as crianças da vila poderiam aprender a ler e escrever, ferramentas que ela mesma teve que roubar para sobreviver. O antigo mestre foi expulso da mansão sob o olhar de desprezo da comunidade. Ele tentou protestar, alegando que fora enganado, mas as leis que ele mesmo ajudou a criar agora protegiam Maya. Ela era a prova viva de que o espírito humano, quando alimentado pelo conhecimento e pela determinação, é capaz de derrubar as muralhas mais altas da opressão. No entanto, a vingança de Maya não parou na aquisição de bens materiais. Ela sabia que a estrutura do reino ainda era podre. Muitos outros nobres agiam como seu antigo mestre, tratando seres humanos como mercadorias. Usando sua influência comercial, Maya começou a pressionar o Conselho Real. Ela ameaçou retirar todos os seus investimentos e rotas comerciais se as leis de proteção aos trabalhadores não fossem alteradas. Sua fortuna era tão vasta que o rei não teve escolha a não ser ouvi-la. Em jantares luxuosos, onde antes ela teria servido à mesa, Maya agora sentava-se direita do monarca, ditando as regras de um novo tempo. Seus antigos opressores agora tinham que pedir permissão para falar com ela. Ela se tornou arquiteta de uma revolução silenciosa, onde o ouro e a inteligência eram muito mais eficazes do que espadas ou exércitos barulhentos. Com o passar dos meses, a mansão de Maya tornou-se um centro de cultura e inovação. Ela convidou sábios do Oriente para ensinar técnicas de agricultura e comércio ao povo local. A região, antes empobrecida e triste, começou a florescer. Mas Maya mantinha um hábito curioso. Todas as manhãs, ela caminhava até a estrada onde fora vendida. Ela olhava para o horizonte, não com rancor, mas como um lembrete de onde veio. O antigo mestre, agora vivendo em uma pequena cabana na periferia, observava de longe, amargurado pelo sucesso daquela que ele tentou apagar. Ele percebeu, tarde demais, que o verdadeiro castigo não foi para Maya, mas para ele mesmo, que subestimou o poder de uma mente brilhante e de um coração que se recusa a ser quebrado. A escrava vendida era agora a rainha sem coroa de todo o território. A influência de Maya começou a incomodar alguns setores da velha aristocracia que ainda se apegavam aos antigos costumes. Eles planejaram um banquete para tentar desonrá-la publicamente, espalhando boatos sobre sua origem para manchar sua reputação perante o rei. Maya, porém, tinha espiões em todos os lugares. Ela soube da armadilha antes mesmo que os convites fossem enviados. Em vez de se esconder, ela compareceu ao evento usando um vestido que incorporava elementos dos trajes de escravos, mas feitos com os tecidos mais caros do mundo. Era uma declaração audaciosa. Quando um duque tentou humilhá-la perguntando sobre o preço de sua liberdade, Maya respondeu com tamanha eloquência e dignidade que o homem foi reduzido ao ridículo. Ela mostrou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas nas ações e na capacidade de transformar dor em poder. O tiro dos aristocratas saiu pela culatra. O rei, impressionado com a compostura de Maya, concedeu-lhe o título oficial de Duquesa de Ferro, um nome que refletia sua resistência e força. Com esse novo poder, ela iniciou a construção de hospitais e abrigos por todo o reino. Ela viajava frequentemente, supervisionando as obras e garantindo que ninguém passasse pelo que ela passou.
Em uma dessas viagens, ela reencontrou o mercador que a comprara no deserto anos antes. Ele estava velho e doente, tendo perdido sua fortuna em apostas. Maia poderia ter ignorado o homem, mas ela escolheu um caminho diferente. Ela pagou por seu tratamento médico e garantiu que ele tivesse um lugar digno para viver. Eu não sou como você, ela disse a ele. Eu não vejo as pessoas pelo lucro que podem dar, mas pelo valor que possuem como seres humanos. O mercador chorou de vergonha diante de tamanha generosidade. A história de Maia atravessou fronteiras, tornando-se uma lenda viva. Poetas escreviam sobre a mulher que transformou correntes em ouro. No entanto, a maior surpresa ainda estava por vir. Um grupo de estrangeiros chegou à cidade em busca da famosa duquesa. Eles traziam consigo documentos antigos que revelavam a verdadeira origem de Maia. Descobriu-se que ela não era uma órfã comum, mas filha de uma linhagem real de um reino vizinho que fora destruído por uma guerra civil. Sua mãe a escondera para salvá-la, e ela acabou caindo no sistema de escravidão por um erro do destino. Ao saber disso, o povo aclamou ainda mais, mas Maia permaneceu humilde. Para ela, o título de nascimento importava menos do que o título que conquistara com o próprio suor. Ela não precisava de sangue real para ser uma líder, sua alma já era soberana. O antigo mestre, consumido pela inveja e pelo arrependimento, adoeceu gravemente. Em seu leito de morte, ele pediu para ver Maia uma última vez. Contra o conselho de seus assessores, ela foi até a cabana humilde onde ele estava. O homem, com a voz rouca, pediu perdão por tudo o que fizera. Ele admitiu que sempre soube que ela era especial e que a vendera por medo de que ela o superasse. Maia olhou para ele com compaixão, percebendo que o ódio era uma prisão muito pior do que as minas de sal. Eu te perdoo, ela disse baixinho, não por você, mas por mim, para que eu possa ser verdadeiramente livre. Com essas palavras, ela encerrou o último capítulo de sua dor. O homem partiu em paz, e Maia sentiu um peso enorme ser removido de seus ombros. Ela estava finalmente limpa de todo o passado. Com a morte do antigo mestre, Maia decidiu demolir a antiga ala de castigos da mansão e construir em seu lugar um monumento à liberdade. O monumento mostrava uma mulher quebrando correntes que se transformavam em pássaros de bronze. Tornou-se um local de peregrinação para todos aqueles que buscavam esperança em tempos difíceis. Maia também estabeleceu um conselho de ex-escravos para ajudá-la a governar suas terras, garantindo que as vozes dos oprimidos fossem sempre ouvidas. Ela nunca se casou, dedicando sua vida inteira ao bem-estar de seu povo. Ela dizia que seu amor pertencia a todos aqueles que sofriam em silêncio. A região prosperou como nunca antes, tornando-se o coração comercial e cultural do continente, tudo graças à visão de uma mulher que muitos pensaram ser apenas um objeto. Anos se passaram e Maia envelheceu com graça. Seus cabelos ficaram brancos como a seda que ela comercializava, mas seus olhos mantiveram o brilho daquela jovem determinada. Ela começou a escrever suas memórias, para que as futuras gerações soubessem que nenhum castigo é permanente se a mente for livre. O livro tornou-se um manual de resistência para movimentos em todo o mundo. O reino, sob sua influência, aboliu completamente a escravidão, tornando-se o primeiro na história a fazê-lo. Maia via o mundo mudar ao seu redor e sentia que sua missão estava cumprida. Ela frequentemente se sentava no jardim da mansão, observando as crianças brincando na escola que ela fundara. O som do riso delas era, para ela, a música mais doce, uma melodia que abafava completamente o som das correntes de outrora. Em uma tarde de outono, o rei visitou Maia para lhe fazer um pedido final. Ele estava ficando velho e não tinha herdeiros diretos que fossem dignos do trono. Ele propôs que Maia assumisse a regência do reino após sua morte. Seria a primeira vez que uma mulher, e uma ex-escrava, governaria toda a nação. Maia hesitou, pois nunca buscou a coroa, apenas a justiça. No entanto, ela percebeu que, como rainha, poderia garantir que suas reformas durassem para sempre. Ela aceitou, mas com uma condição, que o título de rei e rainha fosse transformado em protetor do povo, e que o cargo fosse eletivo com o tempo. O rei sorriu, sabendo que estava deixando o futuro nas mãos da pessoa mais sábia que já conhecera. O destino de Maia completava seu círculo mais inesperado e grandioso. A cerimônia de coroação foi diferente de tudo o que o reino já vira. Não houve ostentação excessiva, mas sim uma celebração popular. Maia caminhou entre as pessoas, tocando mãos e ouvindo histórias, antes de subir ao altar. Ao colocar a coroa, ela não sentiu o peso do ouro, mas a responsabilidade de milhares de vidas. Seu primeiro decreto como protetora foi perdoar todas as dívidas agrárias dos pequenos produtores, impulsionando a economia local de forma sem precedentes.
Ela provou que a economia de um país funciona melhor quando as pessoas estão felizes e seguras. O retorno inesperado de Maia não foi apenas físico, mas um retorno aos valores humanos que haviam sido esquecidos pela ganância dos homens. Ela era a luz que guiava o reino para fora da escuridão. Mesmo no auge do poder, Maia permanecia acessível. Ela frequentemente se disfarçava com roupas simples para andar pelos mercados e ouvir o que o povo realmente pensava. Em uma dessas caminhadas, ela encontrou uma jovem sendo maltratada por um mercador de seda. Maia interveio imediatamente, não com autoridade real, mas com lógica e autoridade moral. Ela ensinou a jovem como se defender usando as palavras e ofereceu-lhe uma bolsa de estudos em sua fundação. Esse pequeno ato mostrou que ela nunca perderá sua essência. Ela sabia que cada pessoa ajudada era uma semente para um futuro melhor. A lenda da rainha que veio das cinzas inspirava não apenas os súditos, mas líderes de terras distantes que vinham aprender seus métodos de governo humanizado e eficaz. No fim de sua vida, Maia sentou-se à varanda, olhando para o pôr do sol. Ela segurava em suas mãos um pequeno pedaço de corda áspera, o único item que guardara de seu dia de castigo. Para outros, era um símbolo de dor. Para ela, era o troféu de sua vitória. Ela partiu tranquilamente durante o sono, deixando um reino próspero e um legado inabalável. No seu túmulo, não havia menção a títulos de nobreza, apenas uma frase simples que ela mesma escolhera, aquela que foi vendida como nada, mas tornou-se tudo por nunca aceitar ser menos do que era. Maia ensinou ao mundo que o verdadeiro castigo dos opressores é o sucesso daqueles que eles tentaram destruir. Sua história continua viva, lembrando a todos que o inesperado é apenas o destino esperando por coragem.